Boa noite, Alex Frantes, ouvintes do Resenha Final. Bom, sobre o futebol americano, ontem o Ijuí Drones foi eliminado do Campeonato Gaúcho da modalidade. A equipe perdeu para o Santa Maria Soldiers no estádio 19 de outubro por 45-0. Apesar de um bom começo, o Drones não conseguiu transformar as suas boas chances, principalmente no início da partida, em pontuação e acabou sofrendo 7 pontos ainda no primeiro quarto do jogo. A equipe juiense ainda viu a história se repetir, a mesma coisa que aconteceu contra o Armado, com os visitantes logo abrindo 21-0. Só que diferente do que aconteceu contra os porto-alegrenses, não houve chance para conseguir uma virada. A situação piorou quando o responsável por armar as jogadas, ainda antes do intervalo, o quarterback Will Guterres, se machucou, lesionou o tornozelo e precisou ser conduzido ao hospital. Sem um QB para substituí-lo, o americano Julian Crandall acabou assumindo a função. Porém, como ele não treina na posição, não possuía o entrosamento necessário com os recebedores do time. Por isso, na maioria das vezes, o Crandall apostou na corrida, em resolver correndo o jogo ao invés de tentar jogadas aéreas. Essa situação acabou desmontando o time, que também demonstrou um grande abatimento em campo, e por fim o Drones viu os santamarienses se imporem na baixada até o placar finalizar no 45-0. E um dos jogadores do Soldiers que pontuou nesse confronto ontem foi Luiz Becker, ex-atleta do Drones. Faz seu primeiro ano como jogador do time santamariense. Ele fala que resolveu não comemorar o touchdown anotado. Cara, com o maior respeito do mundo, não comemorei por respeito a eles, porque eles sabem que eu só cheguei onde é que eu tô aqui graças a eles. Eu não cheguei sozinho, não cheguei com as minhas pernas sozinho, eles me ajudaram. Então eu tenho respeito por eles. E me fala um pouco como foi essa tua recepção, né, que desde que tu foi pro Sochi a gente não pôde voltar a conversar. Como é que foi essa tua recepção lá, como é que tá o teu entrosamento dentro da equipe e até a expectativa agora para essa final primeiro? Desde que eu fui para lá, cara, eu achei que seria bem mais difícil do que foi, sendo bem sincero, assim. Eu tava bastante preocupado em relação ao playbook, a questão do entrosamento com o Douglas, com os outros receivers, mas foi bem tranquilo, assim. Eles tiveram com bastante paciência comigo para me ensinar os conceitos, me ensinar como que o ataque funcionava, como que o nosso ataque andava. E, cara, tá sendo uma experiência bem significativa, assim, em relação em aprendizado, em experiência, sabe? E também em evolução de jogo, cara. Cara, a defesa do Gorilas surpreendeu bastante no campeonato, em questão de pontuação, cara. Conseguiu segurar o time do Juventude, que realmente foi uma surpresa. É uma defesa sólida. Agora, essa semana, a gente tá com bastante calma, estudar o time do Gorilas para chegar no sábado e fazer o que a gente tem que fazer. Luiz Becker, jogador do Santa Maria Soldiers. Do lado ijuiense, o técnico Rafael Killing também fez uma avaliação do embate. Acabou que o Will foi interceptado 2 vezes na red zone. Isso prejudica muito a campanha do time, né? Porque nas 2 vezes a gente praticamente atravessou o campo, né? Passando e correndo. A gente fez um bom início de jogo, muito bom mesmo. O melhor que eu vi desde que eu comecei no Drones foi esse começo de jogo. Ali eu vi que a gente poderia incomodar o Soldiers, né? Talvez até ganhar. A gente acabou se perdendo um pouco, o pessoal acaba, talvez pela falta de experiência um pouco, né? O time do Soldiers tem jogadores muito mais rodados, né? Falta de experiência, a gente poderia manter ainda o equilíbrio do jogo, né? E ganhar. Eles conseguiram fazer algumas adaptações no jogo deles. A gente tentou se adaptar, mas às vezes por falta de um jogador ou outro, né? Um recurso humano, a gente não conseguiu. Mas está todo mundo de parabéns, o Drones foi bem, a gente foi bem, mostrou ali no começo do jogo, como a gente fez lá também. Faltou talvez um terceiro plano para nós, né? O Will acabou se machucando, também complicou, né? Ainda no primeiro tempo. Então tudo acabou dando errado, digamos assim, depois daqueles 2 primeiros drives que a gente fez, que a gente chegou na red zone. Então serve de lição, né? Que a gente pode, né, ganhar, e serve de lição também a derrota que a gente teve. Foi elástico, não queria ter perdido assim, ou ter ganhado. Então, e essa bola para frente, seguir, a gente tem a Liga Nacional, aprender com esse jogo e andar, né, com o Drones aí cada vez melhor, né, como a gente acho que a gente vem evoluindo, sim, desde o ano passado para cá.
Até com relação à questão de evolução, você e o técnico Peter do Santa Maria Soldiers tocaram uma ideia agora no final da partida a respeito de buscar um melhor contato entre as equipes para que o nível como um todo fique mais homogêneo, né, e o futebol americano no estado do Rio Grande do Sul melhore e fique mais parelho em relação ao que é praticado em outros locais. Quais foram as dicas que ele te passou, até porque isso pode ser de repente aplicado já agora na Liga Nacional daqui a 2 semanas, né? Claro, o Peter começou do zero, assim, que nem eu comecei ano passado, né? Ele começou acho que em 2015, de coach, como ele falou para mim agora. Também sem noção nenhuma, pediu ajuda de mentores, de outros profissionais. Eu também fiz isso, converso com pessoas, né? Por isso que eu consegui talvez evoluir um pouco leitura de jogo. Talvez falta um pouco mais de questão de treinamento, evoluir um pouco mais, entendeu? E é isso, o Peter é um cara que quer futebol americano sempre evoluindo e eu também quero isso. Então ele tem a cabeça aberta, veio aqui, a gente falou sobre o jogo, falou um pouco como estudaram a gente. Eu também comentei um pouco como a gente conseguiu fazer esse primeiro início de jogo aí contra eles. Ele falou realmente, faltou o segundo plano, o terceiro plano, né? Depois o Will se machucou ainda. É a evolução do futebol americano, é natural, né? Ele viu a evolução no nosso time desde a última vez. Acho que a gente evoluiu mesmo e vamos continuar nessa crescente. A gente quer agora trazer mais atletas, fazer seletivas, aumentar o staff, categoria de base. Só assim o futebol americano evolui, né? Tem que ter mais gente, tem que ter disputa interna, tem que ter os jovens praticando. E o futebol americano só tem a crescer, é um dos esportes que mais cresce no Brasil hoje. A gente vê no Rio Grande do Sul, como ele disse, algumas brigas de egos, algumas coisas assim em cidades que tem outros times e tal, que precisavam ter um plano também no futebol americano. A gente pode ter, a gente está começando aqui no Drones, já vem nos últimos 1 ano e meio, aí, 2 aí evoluindo, mas não é assim do dia para a noite que se faz. Eu não sou um cara que quer as coisas que vencer logo. Vencer o Soldiers, eu sumi de técnico e quero ganhar. Não é assim que funciona. O futebol americano requer paciência, trabalho técnico, trabalho tático. O jogador ter consciência, ter a mentalidade do futebol americano, né? Dentro de campo, saber assimilar a pancada, saber dar a pancada, saber levantar a cabeça, errou, continuar. Esse é um dos problemas que a gente tem nos jogadores aqui no futebol americano no Brasil, é isso. Muito vícios, né? Muito preocupado com outras coisas que não é o futebol americano enquanto tu tá em campo. Então, até o coach lá do Gorilas, eu vi uma entrevista dele uma vez, falou, né? O William McCarthy lá, ele diz que quando tu tá em campo, tu tá treinando, tu tá praticando, tua cabeça tem que estar 100% focada no futebol americano. Esqueceu lá fora, esqueceu os problemas anteriores e esquecer que tu errou na jogada anterior. Tem que seguir, levantar a cabeça e seguir cada vez melhor em todas as jogadas, evoluir e aprender. E se o teu adversário é mais forte que você, quem está numa linha com um DL ou L contra você, ou um corner ou um receiver, se tu vê que ele está saindo melhor que você, fisicamente, talvez tecnicamente, tu tem que ter uma inteligência para te ganhar essa disputa individual e principalmente inteligência emocional para aprender com isso. Isso é o principal. Então, com o tempo a gente vai incrementando isso no Drones, eles estão entendendo, já evoluiu bastante isso. Então a gente só tem a melhorar aí para frente. Até com uma outra questão que chamou a atenção, né, nesse jogo específico, que diferente da maioria das outras partidas, foi talvez uma das partidas mais tensas e brigadas em campo, né, principalmente na parte final. O desentendimento ele quase passou para as arquibancadas ali, né, o pessoal da segurança teve que chamar a atenção de alguém lá na arquibancada para acalmar o ânimo. A que você deve isso, como corrigir isso e o quanto isso pode prejudicar a equipe com a Liga Nacional tão perto, ou é porque era o Soldiers? Não, tem rivalidade com o Soldiers, não é porque era o Soldiers, em outros momentos já aconteceu com outros times isso. E não é só o torcedor também tem o direito, eu te confesso que eu não tô com os ouvidos lá fora, não consigo, ou ficar olhando, eu nem olho para que bancada, para te falar a verdade, porque eu não, como eu falei, 100% futebol americano, eu não posso olhar para a torcida, não posso interagir com ninguém nesse momento, senão os atletas. Então isso é importante. Claro que assim como o jogador tem que mudar a mentalidade no campo, a torcida também precisa, né? Evitar os atritos que tem ali com discussão com o juiz, com o jogador, é entre nós ali e a gente tenta melhorar e a gente tem um relacionamento bom, por mais discussões a gente tem um relacionamento bom com os árbitros, mas o pessoal fora tem que não falar tanto palavrão, né? Respeitar um pouco mais, entender que é uma disputa diferente do soccer, tem a pancada, né? E todo mundo assimila essa pancada e dá a pancada.
tecos, né? Então, bloqueios, isso faz parte. O juiz erra, assim como o juiz acerta. Então, eu não sou de ficar falando de arbitragem, falo pro árbitro, falo para eles, até porque o nosso esporte é amador. Eles não fazem por má intenção ou por querer prejudicar alguém. Isso não existe no futebol americano, não existe neles. Claro que a gente, em momento de emoção, a gente acaba gritando com o juiz, falando alguma coisa, em qualquer esporte, assim, até nos Estados Unidos, no futebol americano é assim, mas eu nunca faltei com respeito. Os atletas aqui também, nenhum, isso eu consegui controlar já de um tempo pra cá, ninguém fala com a arbitragem, só eu e o Renan tava falando com eles, ninguém xingou o juiz. Ninguém do nosso time aqui fez isso, então isso tem que passar para todo mundo, né, para toda a torcida. E é coisas que acontecem no futebol americano. Eu vi erros de arbitragem, eles acham que não. Quero poder evoluir com isso, quero que a arbitragem evolua também e a gente crescer, o futebol americano e o Drones principalmente conseguir ser campeão. A gente vê o elenco do Drones bastante abatido com essa derrota, né? Mas se a gente olha a campanha do Drones, foram 4 vitórias até então, 100% na primeira fase, um jogo incrível aqui contra a equipe do Armada, a maior virada da história do futebol gaúcho. E cair contra os Soldiers não é um absurdo, porque o favoritismo já estava para cima dos Soldiers, é uma equipe que está na BFA, como até o Gustavo Petter falou, os times da BFA são melhores que eles estudam muito para conseguir derrotar essas equipes, né? Por que dói tanto essa derrota hoje que a gente vê o pessoal tão abatido? Porque eles queriam ganhar, né? Isso que é o principal que eu falei com eles, tentei motivar eles que dava para ganhar, que dava pra gente, senão tu não... Só que tem que assimilar a derrota e a vitória da mesma maneira, claro, né? Entender e aceitar a derrota. A gente viu, a gente mostrou no começo do jogo que a gente podia fazer um bom jogo, né? Assustar os Soldiers, fazer eles errarem mais também, porque a gente não poderia errar e fazer eles errar. Eles erraram bastante, muitas faltas eles fizeram. Depois a gente inverteu, né? Isso aí que o time acabou se perdendo, nós começamos a fazer mais faltas. A mentalidade entra muito nesse caso. A vontade de ganhar se confunde às vezes com revolta, com imprudência, né? Isso é um problema grave do jogador brasileiro. Querer, se não está dando certo, se tu acha que tem alguma injustiça, tu querer ficar revoltado com isso. Isso tu perde a cabeça nesse momento. O jogador não pode perder a cabeça no momento por alguma falta que não foi marcado, algum lance que ele errou. Então, é por isso essa revolta, porque a gente achou que poderia incomodar mais o Soldiers chegar num placar apertado com eles no final do jogo, perder por 2 posses, que seja, ou talvez até ganhar, né? A gente joga para isso, né? A gente não tem que admitir que a gente quer ganhar sempre. E se o jogador chorou, ele tá triste porque ele estava vestindo a camisa, ele estava interessado, ele queria ganhar o jogo. Isso a gente tem que, né, enaltecer desses atletas, que todos estão de parabéns, a gente fez um grande jogo. Foram algumas falhas que fizeram a gente perder, e mérito do adversário também, né? A gente tem que admitir que o adversário foi melhor e vem sendo melhor há muito tempo, né? Mas a gente só vai conseguir superar eles melhorando e cabeça no lugar, isso é importante. Com relação até ao QB Will agora, tem só uma semana, né? Tem a semana final do Campeonato Gaúcho, onde o Drones agora fica de folga, e daí já tem uma estreia em casa na Liga Nacional. Como é que tu vai trabalhar essa questão de reposição para essa função do QB Will na equipe? É complicado sem ele, o JD jogou hoje, mas ele não tem um entrosamento, né, com os jogadores, né? Chamada das jogadas, a própria linguagem, até com os atletas chamar alguma coisa ou outra. Ele consegue se comunicar no huddle ali, né, os jogadores se reúnem. É importante. Eu vou ver se talvez se ele não estiver bem, eu vou ter que jogar, eu vou ter que ver isso. Vou falar com o Renan, com os outros atletas, para ver se, até para ter o alvo, o JD, né, para ele poder jogar de receiver, que é o forte dele. Talvez eu vou ter que vestir a camisa aí do Will aí e substituir ele nesse jogo se ele não estiver bem. Daí não muda o jogo, não muda o plano de jogo, vai ser o mesmo sempre, comigo ou com ele. Então com o JD também a gente tentou, o Will já estava machucado, já tinha aberto vantagem, a gente tentou fazer um jogo diferente com o JD, mas não deu, acabou não tendo plano B, né? A gente não teve plano B. Então é treinar agora, vou ter que estar pronto, né? Independente de jogar ou não, eu vou ter que estar pronto, treinar aí na academia aí mais vezes ainda, vou na academia, mas treinar mais vezes e tentar jogar. Vamos lá. Rafael Killing, técnico do Ijuí Drones. A final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano ocorre no próximo final de semana em Santa Maria.
O Soldiers vai encarar o Porto Alegre Gorilas, que é a sensação do campeonato e derrubou um dos considerados favoritos ao título, que era o Juventude FA. O Drones, porém, vai ter só uma semana de descanso, porque já no próximo dia 8 de julho ocorre a estreia na Liga Nacional, que é a segunda divisão do Campeonato do Brasil. O embate em Ijuí é contra o Black Sharks de Foz do Iguaçu. Esse grupo onde o Ijuí está também conta com outras duas equipes, duas do Rio Grande do Sul, Santa Cruz Chacais e o Bento Gonçalves Snakes. As informações do futebol americano com Keller Steglitz para o Resenha Final. Até mais, Alex. Boa noite.